É isso aí, pessoal, bom dia, está no ar mais um programa informativo da Vale, sempre com o apoio cultural da Autoescola Faina, Salão Toques de Beleza, Centrolar Móveis e Eletrodomésticos, Ferragista Barbosa, HL Contabilidade, Caixeta Promotoria de Crédito, Mariá Digital, Pamonharia Vitória, Império Distribuidora. E também a Digital Player, vereador Roberto Mendanha e Alessandra, Sanduicheria Mini Lanche da Cláudia, em Santa Rita, Terremoto Motopeças, Casa de Carne Costa, Espeto Grill, Manuel Delfino, Hotel Vale do Araguaia, Lanche Bom Sabor, Salão Rodrigues, Audi Service Publicidade, Empório Segredo da Beleza Cosméticos, Professor Dalvan Cardoso, distribuidoras de bebida El Shaddai, Barraca da Vânia e Gabriela, Tigre Autopeças, El Arquitetura e Shopping Beira Rio apoiam este programa. Fazer o que quiser, tá esquecendo que eu tenho. E hoje, como havia falado, recebemos aqui a visita e a participação do nosso amigo Tiago Pedra Grande. Ô Tiago, bom? Bom dia, Wesley, bom dia a todas as pessoas que estão nos escutando nesse momento. Com muito prazer e alegria, Wesley, aqui mais uma vez diante dos microfones da Rádio Vale do Ouro, a rádio comunitária aqui da nossa cidade. É isso aí mesmo, e lembrando que este programa está sendo gravado e depois você poderá conferir os melhores momentos, conferir todo o programa no site e na página da Rádio Vale do Ouro FM. Tiago, a pergunta que não quer calar, você andou meio sumido, por quê, Tiago? Bom, essa é uma pergunta até oportuna, eu gosto de falar sobre isso. Na verdade, passado as eleições de 2012, no qual fui candidato, todo mundo sabe, a campanha nossa foi uma campanha muito extensa. Nós fizemos uma campanha, eu comecei muito antes do período de registrar a candidatura, comecei a fazer um trabalho de visitação, andando, levando a nossa ideia, o nosso propósito para o município. Então foi uma campanha muito extensa. Passado o resultado das eleições, eu precisei de um tempo para me recuperar o meu emocional, que a gente fica abalado realmente, é um desgaste físico muito grande, e eu também precisei me afastar para poder trabalhar, cuidar dos nossos negócios, para poder conseguir cumprir todos os compromissos de campanha. E além de mais também, nós temos que respeitar o resultado das urnas. A administração que ganhou, eu preferi dar um espaço para eles administrarem da forma que eles entendessem que seria correto. Então, assim, é uma opção. Um período de pós-campanha, se a gente fosse ficar realmente dentro do município direto, nós íamos ter os problemas muito grandes, porque uma campanha foi muito extensa, uma campanha grande. Mas eu te garanto, Wesley, que eu posso hoje andar de cabeça erguida dentro da cidade. Conseguimos cumprir todos os compromissos de campanha, todas as pessoas que trabalharam no nosso comitê receberam, os fornecedores que venderam algum produto, serviço para nossa campanha recebeu. Então a campanha foi uma campanha limpa, e eu precisei depois dessa campanha dar uma afastada para trabalhar, para cuidar dos meus negócios, para me dedicar à minha família. E depois da eleição, até então, eu fiquei no Pará, eu morei quase um ano no Pará, ficava muito tempo lá, voltava algum tempo cuidando do empreendimento que nós tínhamos lá. Então, assim, quando passa o período de pós-eleição, a gente tem que realmente tocar a vida e voltar ao normal. Durante o período de eleição, a gente tem que dedicar completamente o nosso tempo para aquele momento da campanha, que é um momento realmente que você tem que estar dentro do município, de casa em casa. Mas é natural e normal e salutar que depois do período da eleição a gente tem que voltar às nossas atividades normais, até pelo resultado da eleição. Então, mas é por essa forma. Mas eu nunca fiquei sem vir na cidade, nunca fiquei sem estar presente aqui no município, sempre estava vindo aqui, sempre estava junto. Quando via alguma pessoa, nunca deixei de cumprimentar com o mesmo sorriso, com a mesma humildade sempre. E te garanto, mesmo com às vezes o meu afastamento, eu sou aqui a mesma pessoa, com o mesmo caráter, a mesma dignidade, independente de ter tido mais tempo aqui ou não, com o mesmo projeto e o mesmo sonho dentro do meu coração, Wesley. É isso aí. E também não adiantaria você continuar morando aqui e às vezes não poder honrar o compromisso com as pessoas, né? Que adiantaria você ficar aqui 4 anos e depois
não poderia sequer sair na rua de cabeça erguida, né, Tiago? Aí a pessoa fala, trabalhando no seu comitê, ficou faltando isso para acertar comigo, isso, eu distribuí tal coisa para você e não pagou, então isso aí foi uma questão mesmo para honrar os compromissos e, como eu disse aqui, não adiantaria ficar e depois não poder sair de cabeça erguida. Você retorna, mas retorna de cabeça erguida, sabendo que todos os seus compromissos que foram feitos foram realizados, foram cumpridos, né, Tiago? É verdade, Wesley. Aqui em Faina, todo mundo sabe, durante todas as eleições que teve, é natural e normal, e aconteceu, todo mundo que perde a eleição, ele afasta, ele tem que trabalhar, cuidado. Tem pessoas que ainda não afasta e ainda não cumpre os compromissos, sai cheio de problema de pós-campanha. Eu tive que afastar, trabalhar, me recuperar, mas hoje ando de cabeça erguida em Faina. Quem está me escutando, que participou da nossa campanha, sabe disso. Foi uma campanha bonita, uma campanha limpa, envolveu os 4 cantos do município, todo mundo participou. Nossa campanha foi muito extensiva, então eu precisei desse momento para mim. Agora hoje, por contrapartida, eu posso andar de cabeça erguida na cidade e as pessoas sabem e podem confiar em mim, porque sabem que o que eu falar eu vou cumprir, porque sabe que se tiver envolvido de novo no processo, pode ter certeza que vai receber aquilo que foi acertado. Então isso é muito gratificante para mim. Até mesmo aqui em Faina, na eleição de 2008, o qual eu participei apoiando um outro candidato, nós percebemos que quem foi derrotado na eleição afastou, ficou cheio de problema no pós-campanha, e aí apareceu, quando chegou nessa eleição, com o ditado que precisava ser eleito para poder resolver tudo aquilo que aconteceu de ruim na campanha não vitoriosa de 2008, Wesley. Então, assim, é uma opção que eu tive e realmente eu sinto honrado de hoje poder andar na cidade e não ter nenhum tipo de desavença na rua, ninguém chegar para me cobrar alguma coisa que aconteceu durante a nossa campanha. É isso aí, vamos dar um giro agora nacional. Ex-ministro Moreira Franco diz que gestão petista não confia em ninguém. Segundo ele, a presidente Dilma não confia em ninguém. É uma tendência centralizar a administração ao ter posse do poder. Isso é geral, é no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, Tiago? É tendencioso? Bom, Wesley, cada administrador, cada gestor público, cada prefeito, cada governador, cada presidente da república tem um jeito certo de pensar sobre a administração. Eu particularmente acho que é impossível você fazer um bom governo centralizando o poder na mão do prefeito, ou do vereador, ou do governador, ou do presidente da república, nos cargos executivos no caso. Se você centralizar, você vai querer abraçar o mundo todo, e isso é impossível. Uma administração pública, principalmente no nosso município, que é o nosso caso que a gente mais debate aqui, se você centralizar, você não vai conseguir trabalhar bem em todas as áreas, na educação, na saúde, no transporte, na área de obras. Então, realmente, na área do esporte, você não vai conseguir fazer um trabalho bom se centralizar. E quem centraliza muito, normalmente é porque tem realmente desconfiança das pessoas, que não quer delegar poder, não quer dar autonomia para as pessoas trabalharem em equipe. Eu acredito muito, para você subir, para você crescer, para você criar um nome, uma confiança e um patamar acima, você precisa ter uma equipe boa, delegar poder para as pessoas, ter autonomia e sempre confiar até que te prova o contrário. Até o próprio governo federal tem hoje o país nessa crise que tá todo mundo falando, as coisas muito caras, a inflação muito alta, o dinheiro perdendo valor cada vez mais. E a gente vê que o governo do PT realmente fez uma centralização muito grande. Por quê? Porque hoje nós tá vindo à tona todo esse problema de corrupção dentro da Petrobras. E quem está pagando a culpa disso tudo é o brasileiro. Com o aumento dos impostos, aumento da carne, aumento do combustível. Hoje tudo é caro. Você pega R$100, põe no bolso, sai na rua, vai no supermercado, vai no posto de gasolina e o dinheiro não dá para nada. Então realmente o dinheiro perdeu valor. E quem está pagando por tudo isso é o brasileiro. E isso reflete em cada um de nós. Pode ter certeza que reflete. É isso aí. Geraldo Alckmin pede, me dê motivo. Geraldo Alckmin reuniu na noite de quinta-feira 8 grandes empresários para discutir o cenário nacional. O governador paulista mostrou pessimismo com a situação econômica e política e disse não ver saída com Dilma Rousseff no cargo, mas o tucano ainda acredita que falta um motivo para impeachment. Ele acha que se Dilma cair por uma razão frágil, como as pedaladas fiscais, há risco para a democracia, pois nenhum governo terá mais segurança jurídica de
terminar o seu mandato. Tiago, se você tivesse ao seu poder, se você fosse um deputado hoje e tivesse em sua mão para decidir o impeachment da Dilma, você votaria a favor ou contra? Bom, hoje o governo federal está passando por um momento de crise de turbulência e está acontecendo várias investigações sobre certos fatos que vieram à tona. Hoje, pelo menos, está aparentemente sendo muito claro que muitas coisas foram feitas de forma errada, muito desvio de dinheiro, fraudando licitações, muito financiamento de campanha para essas empreiteiras que foram beneficiadas de forma irregular. Então eu acredito que após finalizado esse período dessas investigações que vem sendo feito, se realmente comprovar de fato que isso tudo aconteceu, eu acho que quem errou tem que pagar. Eu acredito que a vontade popular do voto, da maioria do voto, prevalece também. Se hoje a presidente está lá é porque ela teve a maioria dos votos. Mas se chegar a comprovar todos esses fatores que estão à tona na mídia aí de corrupção, eu acho que é inadiável esse processo, não para poder causar insegurança depois em futuros governos, para poder causar um pouco de cautela, um pouco até de medo de quem for governar o país, o estado e os municípios, de que se errar vai pagar, de que se acontecer alguma coisa que for prejudicar o bem social, o bem coletivo, as pessoas em si, tem que pagar por isso. E eu acho que todo o Brasil, acho que 90% dos brasileiros hoje não pensam nesse sentido. Porque não dá mais para poder a gente sentar em casa, liga a televisão, só vê corrupção, só vê, como o povo diz aí, só vê roubalheira, e quem pagando a culpa por tudo isso é o brasileiro. Quando o país entra em crise, o governo federal entra em crise, a presidente vai lá e aumenta o imposto sobre o combustível. A presidente vai lá e aumenta o imposto sobre algum produto e serviço, e para o brasileiro pagar mais caro. Então, isso tudo, quem está pagando a conta é nós. Nós estamos pagando mais caro para cobrir o buraco que o governo fez. Então isso é inadmissível. Eu acredito, Wes, que já passou da hora de ter uma grande mudança em todo o cenário político. A gente analisa no governo federal quanto tempo mais nós vamos ter que ficar esperando o governo sair da ala do PT e voltar para o PSDB, sair do PSDB e voltar para o PT. Peraí, não surge nenhum outro nome, nenhuma outra força política para poder quebrar esses dois grupos que estão dominando o país aí por muitos mandatos. A gente volta para o governo do estado, quanto tempo? Nós vamos ter que ver uma disputa polarizada entre a ala do PMDB, comandada pelo Iris Rezende, que não deixa ninguém mais ser candidato, e a ala do PSDB, do governador Marconi Perillo. Não que os dois sejam ruim governante, eu não quero discutir isso, mas quanto tempo vai ficar nas duas alas? E aqui a gente trazendo para o município de Faina da mesma forma. Nós aqui em Faina, desde quando o nosso município foi emancipado, nós estamos assistindo uma administração voltada para dois grupos. Dois grupos políticos que saem de um grupo, volta para o outro, sai do outro e volta para o outro. É igual eu gosto de dizer, eu não estou aqui para criticar e falar que esses dois grupos não são bons administradores, não fizeram bem para o Faina, não. Cada um que está escutando, que participa da política, faz a sua avaliação. Eu estou querendo dizer que precisa de mudar, o país precisa de mudar, o estado e o município de Faina nós também precisa dessa mudança. A mudança precisa acontecer para poder reoxigenar, para pessoas criar mais confiança na política. Isso tem que acontecer. Foi dado um grande passo adiante aqui em Faina nas últimas eleições, onde nós entramos com muita cara, coragem e determinação na última eleição, enfrentando esses dois grupos. Nós conseguimos tirar a polarização dos dois grupos e entramos e brigamos para ganhar a eleição. Então foi dado um passo muito adiante, e esse passo vai amadurecendo cada vez mais, e com certeza ano que vem vai chegar muito mais forte do que começou na eleição passada, porque um grupo já foi ultrapassado. Agora nós precisamos criar mais condições para realmente fazer essa grande mudança na política do Brasil e aqui de Faina principalmente. Ô Tiago, o que se observa, por exemplo, você se intitula a mudança. No caso, por exemplo, no governo federal, na eleição passada, a Marisa, como que chama? Marina, né? Marina Silva, também vinha com essa bandeira, mas quando aconteceu aquele acidente lá, ela tornou a candidata do partido e ela subiu nas pesquisas. Porém, na hora do debate, ela sempre, por exemplo, eu mesmo que
estava querendo conhecer as propostas, a opinião dela mais, ela sempre ficava em cima do muro. Era aquele, não queria desagradar os que não eram ambientalistas, não queria desagradar o ambientalista que era do lado dela, não queria desagradar a igreja, não queria desagradar quem não era da igreja. Então as opiniões dela não passavam segurança para o eleitor. Eu mesmo não tive segurança no que ela falava, até porque então eu não via proposta coerente ou firmemente dela própria. O Thiago Pedra Grande é a mudança por quê? Porque vai descentralizar o governo, ou você tem proposta diferente ou ideias diferentes para o município de Faina? Por exemplo, Thiago, é mudança, mas por que a mudança? Se você estiver numa casa e mudar para a rua, é uma mudança negativa. Se você estiver numa casa e mudar para um palácio, é uma mudança positiva. Por que o Thiago é a mudança? Bom, Wesley, é uma pergunta até coerente. E na verdade é o seguinte: aqui em Faina, é igual eu disse, nunca se teve um nome, a não ser presente dentro daqueles dois grupos que sempre tiveram o poder de Faina, que entrasse numa disputa para ganhar a eleição. E na última eleição, nós não ganhamos a eleição, mas nós entramos para ganhar. Nós brigamos entre os dois nomes para ganhar a eleição. E na verdade, hoje, eu me sinto preparado para ser um prefeito de uma cidade. Eu formei administração pela PUC, eu tenho curso de gestão pública na Fundação Getúlio Vargas, administrei uma empresa de mais de 200 funcionários, no qual quem conhece a nossa empresa em Goiânia sabe do que eu estou falando. Então eu tenho preparo para realmente dar a entender ao eleitor que nós temos condições, se um dia eu disputar a eleição e ganhar umas eleições, do eleitor falar, não, pelo menos a chance ali é grande de ser um bom prefeito para o município. E além de mais, descentralizar o poder. Isso precisa acontecer. E nas horas que isso acontece, o Estado, os municípios e o governo dão um salto. O governador Marconi Perillo, quando ele ganhou a eleição em 98, se eu não me engano foi o primeiro mandato dele, ele descentralizou o poder, realmente Goiás deu um salto. Agora você me fala nos últimos mandatos, o tanto que o Estado está meio morno, o tanto que as obras estão em ritmo lento, a não ser nas vésperas de eleições. Então é porque chegou a hora de mudar. A descentralização do poder de Faina precisa acontecer. Não estou aqui para falar mal de nenhum prefeito, ex-prefeito ou algum outro candidato a prefeito. Estou aqui para falar do que eu penso. A descentralização do poder de Faina precisa acontecer. Eu me sinto preparado para ser um bom prefeito. E outra coisa, esse não é o último degrau que eu quero trilhar na minha carreira política. Então é o primeiro degrau, precisa ter uma base boa, precisa deixar marca, fazer história para que eu possa seguir uma carreira. Tenho 30 anos de idade, eu não posso ter na minha cabeça que chegar a ser prefeito de Faina é tudo que eu quero na minha vida e por ali eu posso parar, eu posso pisar nos companheiros, eu posso maltratar as pessoas, eu posso fechar a porta para todo mundo, não. Aí que vai começar um trabalho para poder realmente deixar um marco no começo de uma história política aqui na cidade de Faina. É isso mesmo, Thiago. Tem segundo turno em municípios com mais de 200 mil eleitores. Segundo o governo, o segundo turno em municípios com menos de 200 mil ficaria muito caro para isso. Na verdade, isso não é uma democracia, na minha opinião. Porque vejamos bem, em 2008, o prefeito aqui de Faina foi eleito com 36%. 64% não queria o prefeito, ele não foi eleito pela maioria, ele foi eleito por 36%, ou aquele que colocou ele na frente dos outros dois, mas não sabe se tiver segundo turno, as duas, a outra turma se unisse, se queria mesmo, os outros 64%. E na eleição passada, o prefeito foi eleito com 43%, ou seja, 57% não queria o prefeito atual. Então, ou seja, ele foi eleito também pela minoria. Você acha que isso, por exemplo, ninguém tem culpa, o Caio não tem culpa, o Paulinho não tem culpa, é a forma de governo que eles mandaram de lá para cá. Não tem segundo turno em pequenos municípios, então se tiver 3 candidatos, o camarada pode ser eleito com 36%, 43% ou com 25%, depende da questão. Você acha que a democracia, eles falam que fica caro, a democracia tem preço? No caso, os pequenos municípios não saem prejudicados com isso? Com certeza, até na última eleição mesmo eu levantei muito essa tese, mas infelizmente isso não está tão na nossa mão para a gente mudar isso. Mas se for levar em consideração o poder da maioria mandar, como se diz, a maioria das pessoas é que dita as regras, eu acredito que dessa forma você tem razão sim.
O segundo turno, quando se tem dois nomes, realmente vai levar 100% do eleitorado a votar e escolher um dos dois. Aqui nas duas últimas eleições, para a gente ser mais recente possível, a gente analisa que realmente a maioria da população, que é 50% mais um, não aprovou quem ganhou as eleições. Então, realmente, não é porque se tivesse segundo turno, talvez na última eleição eu seria beneficiado também. Mas, na verdade, se você for analisar pela maioria, eu acho que é realmente valioso, tem validade, isso sim, de ter segundo turno em qualquer município que seja. Lá em Anhanguera, que é o melhor município do estado de Goiás, salvo engano, deveria ter segundo turno, desde que quem fosse vitorioso no primeiro turno não tivesse 50% mais um, mais da metade do eleitorado. Isso aí realmente é uma questão para ser levantada e podia sim até fazer parte da reforma política que tá nascendo aí para ser aprovada. É isso mesmo, tem uma mini reforma, né, que mandaram para Dilma. A Dilma tem até o dia 27 para sancionar ou vetar. No caso, se ela sancionar, as filiações serão de 6 meses antes da eleição e não um ano antes. Então aí, tomara que essa mini reforma seja sancionada por ela. Você falou do município de Anhanguera, né? Inclusive esses dias, com os amigos nossos, a gente esteve pesquisando, a última pessoa, o último vereador lá do município de Anhanguera, ele foi eleito com 39 votos. 39. O camarada tirar 39 aqui, ele põe fogo na urna. Então foi eleito com 39 votos. Quem tiver família grande pode mudar para Anhanguera, para o município de Anhanguera. E o prefeito lá foi eleito com 500 e parece que 550 votos, 559 votos. Nesse caso ele conseguiu, que lá tem 980 eleitores. Então, mesmo assim, é um município pequeno. E mesmo assim também, no caso de um município grande, um município pequeno, a democracia não deveria ter preço, né? Deveria, como você falou aí, ter segundo turno, que seja no município de Anhanguera, que seja em Faina, que seja em Araguapaz, qualquer outro que o candidato não alcançasse a plena maioria, né? Então, a gente fica à mercê dessas leis. Você falou há pouco sobre imposto, né? O governo federal quer a elevação do teto do ITCMD. Tanto imposto, tanto a eletria, que a gente até confunde, né? Isso aqui mesmo eu nem sabia o que era ITCMD. É o Imposto sobre Herança e Doações. Quem tornou-se alvo de proposta legislativa nos últimos meses, em meio a um esforço para aumentar a receita da União e dos estados em momento de ajuste fiscal. Então aí, o governo federal querendo aí aumentar as tributações sobre as heranças, sobre a herança. Você acha que isso também é importante, ou mais importante para o governo federal do que para o povo? Na verdade, o governo fica, mais uma vez, tentando cobrir o buraco que foi feito nas eleições passadas e nesse período que esse PT está no governo. Aí eles querem tirar mais um proveito, mais uma brechinha da onde o cidadão às vezes herda um lote, uma bicicleta, uma moto, às vezes até um patrimônio grande de um pai, de um avô, de alguma pessoa, e o governo ainda quer tributar em cima disso aí para tentar arrecadar mais ainda. A gente até às vezes fica assim, para onde que vai tanto dinheiro? Porque tudo que a gente paga imposto do IPTU da moto, do carro, da caminhonete é caro, comprar um pneu para um carro, para uma moto é caro porque tem um imposto, você vai abastecer é caro, e agora ainda querem tributar em cima de uma herança que às vezes uma pessoa recebe. Então realmente a gente não vê para onde vai esse dinheiro, porque se a gente vê o dinheiro sendo aplicado, grandes hospitais nas regiões, sendo construído para atender as pessoas, asfalto, quantas estradas hoje que a gente não vê asfaltada, aqui na nossa região mesmo, essa de Faina até Santa Rita, até Araras, que nem ponte tem, porque foi até derrubadas. Então assim, a gente não vê o dinheiro do poder público, a gente vê no bolso de poucas pessoas, de um grupo que está perto ali de quem está administrando. A gente não vê esse dinheiro de tanto imposto, de tanta coisa que a gente paga sendo revertido de volta para a sociedade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente não vê esse dinheiro voltar. Aqui em Faina mesmo, o problema grave que a gente tem nesse sistema de tratamento de água, quantas promessas foram feitas de arrumar esse sistema de tratamento de água, e isso nunca foi acontecendo. Talvez essas pessoas adoecem com alguma coisa que a gente nem sabe, às vezes é a água que não tem um tratamento ideal e está vindo com alguma substância que prejudica o nosso organismo. Então, enfim,
tudo está envolvido na política. É por isso que a gente tem que participar, tem que discutir, tem que debater, se inteirar mais e realmente ter um voto com qualidade, porque vai refletir muito na vida de cada um de nós, né, Wesley? É isso mesmo, né? Primeiro, para mudar essas leis do governo federal, a gente tem que mudar aqui o mais perto de nós, né? O município, o estado, né? E depois aí buscar para uma luta maior. O José Serra, não sei se você sabe, o PSDB foi criado, saiu de dentro do PMDB no final da década de 80, foi criado para defender o parlamentarismo. O José Serra falou que ele defende o impeachment da Dilma se haver uma coalizão com o PMDB para implantar o parlamentarismo no Brasil. Você acha que o parlamentarismo seria uma forma de governo mais adequada, mais original para o país, uma vez que o parlamentarismo não tem presidente, vai ter vários, por exemplo, vai diminuir várias despesas, né? E os ministérios tem que ser eleito pelos deputados que representam o povo, e também o parlamentarismo foca mais nos deputados, nos senadores, jogando mais a responsabilidade para ele. Você acredita que, por exemplo, o parlamentarismo seria uma mudança, às vezes até meio radical, mas uma mudança viável para o Brasil? Na verdade, quando o governo está na mão de mais pessoas envolvidas, eu acho que é até mais difícil de ter alguma brecha para beneficiar pessoas de forma errônea. Então, pode ser que seja uma saída, tem que estudar muito claramente isso aí, é uma discussão muito extensa, o brasileiro não está acostumado com esse tipo de governo, mas pode ser uma saída sim por esse ponto, de descentralizar o poder na mão de uma pessoa, passando na mão de várias. Agora, na verdade, Wesley, nós estamos no começo do período de governo desse mandato da presidente Dilma, e realmente a maioria das pessoas escolheram esse tipo de governo. O brasileiro tem que entender o momento certo de realmente mudar, de trocar e de fazer exercer o seu direito de cidadão, né, nesse regime que vivemos, na hora do voto na urna. Nós precisamos preocupar muito com isso. O voto é muito importante, porque depois, para poder mudar esse regime que está hoje, de uma presidente da República para um parlamentarismo, ou para voltar para os militares assumir o governo como foi cogitado, ou para ter um impeachment, é muito difícil, fica enrolando esse processo e acaba que não acontece, não é muito fácil, ainda mais quem é presidente da República hoje está completamente blindado, é difícil de derrubar. Então, eu não acredito, na verdade, em que aconteça nada. Eu acredito que a presidente vai terminar assim o mandato, bem ou mal. Nós vamos ter que trabalhar para poder pagar a conta de tudo que foi feito de errado e esperar a próxima oportunidade de ver quem que é os candidatos e fazer uma avaliação boa para realmente ver se consegue fazer uma grande mudança no governo federal. Parece que está tão longe da gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? É isso mesmo. Eu ouvi um crítico político falando recentemente na televisão que o presidente ou a presidente do Brasil tem mais poder que o presidente dos Estados Unidos, poder de administrar em seu país. Então, o presidente brasileiro ele tem mais poder de executivo do que o poder lá dos Estados Unidos, que fica na mão faz um governo mais discutido com os deputados, né? Então, eu acredito que deve ter uma discussão em torno disso. Para se ter uma ideia, se fosse o parlamentarismo, no caso o prefeito, ele seria tipo o primeiro secretário aqui, ele seria presidente da Câmara automaticamente, a Câmara elegeria ele que seria um legislativo, um vereador e um executivo. Então, todo secretário, diretor, seria aprovado pela Câmara, e não simplesmente, por exemplo, você é amigo do prefeito, o prefeito vai lá e te coloca como secretário ou como diretor. Às vezes você não tem nem entendimento naquela função que você está, você vai simplesmente receber o dinheiro ali e não vai exercer função nenhuma ou executar. Então, com o parlamentarismo tem essa diferença, né? Porque no governo federal também tem muita gente que está ocupando pasta, mas que não entende ali do que realmente ela está fazendo. Tiago, o PROS foi trago aqui para a Faina por 4 vereadores e outras pessoas, outras lideranças comerciais, pessoas públicas, que lutaram para trazer esse partido para a Faina. O partido foi parar na mão da sua família. No caso, seu irmão é o presidente, o Vônio lá da Santa Rita é o vice-presidente. Na semana passada,
O Dalvan falou sobre isso aqui, inclusive do desgaste, que às vezes é até desnecessário que isso aconteceu. Por que o PROS saiu da mão desses vereadores, dessas pessoas, e foi parar na mão do seu irmão? Você vai responder isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Nós vamos agora agradecer os nossos anunciantes e daqui a pouco o Thiago vai falar sobre o PROS. É prós ou contra? Temos o apoio cultural da Empório Segredo da Beleza Cosméticos. Sim, a sua beleza é fundamental. Empório Segredo da Beleza Cosméticos. Maquiagens, perfumes nacional importados, produtos para salão, semi-joias e a linha completa da Mary Kay. É isso mesmo. Empório Segredo da Beleza Cosméticos. Rua Ferreira Velar, em frente ao Cicobi. O número é 3386-1429 e também 9206-9004. A direção é da Neide e Naldinho. Pintou aquela fome? Então não se esqueça, Lanche Bom Sabor. É isso mesmo, Lanche Bom Sabor. O melhor lanche da cidade pelo menor preço. Salgados, sucos, pizza e também salgadinhos para festa. É ligar que entregamos para você. Lanche Bom Sabor, Rua Noronha, ao lado da mercearia, tem de tudo. O telefone de contato é 9255-6725. Lanche Bom Sabor. A direção é do Marcelo. Hotel Vale do Araguaia. Prazer em hospedar bem. Hospedagens de qualidade com café da manhã. Está na GO 164 e atende pelo telefone 3386-1481. Hotel Vale do Araguaia. É a qualidade que você precisa. A direção é do Ronaldo. Império Distribuidora. O nosso forte é o cliente. Bebidas em geral, gelo, carvão e muito mais. E também não se esqueça, fazemos entrega em domicílio. É isso mesmo. A Império Distribuidora está localizada na GO 164 no quilômetro 71. E atende pelo telefone 9118-9555. 9118-9555. A direção é dele, Alex Alves. Caixeta Promotoria de Crédito. Caixeta Crédito. Empréstimos consignados com desconto em folha em até 72 meses. É isso mesmo, Caixeta Promotoria de Crédito. Está localizada na Rua Cardoso, ao lado do hospital. E atende pelo telefone 3386-1287 e também 9202-9617. Caixeta Promotoria de Crédito. A direção é do Dirley Caixeta. Temos também o apoio da Maria Digital. É isso mesmo, fotografia, filmagens, convites em geral, celular, lan house e outros. Maria Digital, na Rua Noronha, ao lado do Correio. Maria Digital atende pelo telefone 93680931 e também pelo telefone 9463-5344. A direção é da Tainara e do Eduardo. Maria Digital. Temos também o apoio essencial da Terremoto Motopeças, trabalhando para você andar bem. É isso mesmo, a Terremoto Motopeças não trabalha só com motos, tem também gerador, motosserra, roçadeiras, bomba d'água e muito mais. É isso mesmo. Então não se esqueça, Terremoto Motopeças, na Avenida Lino Nascimento, em frente ao Cefaz. O telefone é 9114-0559 ou 9122-9798. A direção é dele, Zé Tagarelli.
Casa de Carne Costa, garantindo a qualidade em sua alimentação. Carne suína, bovina, linguiças, frango temperado, carvão e muito mais. Casa de Carne Costa, na rua Félix de Brito, ao lado da Igreja Assembleia de Deus. E não se esqueça, a Casa de Carne Costa atende pelo telefone 9132-2132. A Casa de Carne Costa faz entrega em domicílio. Então não se esqueça, o número é 9132-2132. A direção é do Tiago e da Miriam. HL Contabilidade, a sua contabilidade em boas mãos. HL Contabilidade. HL Contabilidade está na Rua Noronha, em frente ao hospital. HL Contabilidade atende pelo telefone 3386-1488, 3386-1488. HL Contabilidade, a direção é do Hélio Contador. Temos também o apoio fundamental do vereador Roberto Mendanha e sua esposa Alessandra Mendanha. Família unida, trabalha unida por Faina. É isso mesmo, Roberto Mendanha e Alessandra Mendanha. Paixão por Faina. O casal Roberto Mendanha e Alessandra Mendanha tem se destacado nos mutirões de saúde e sempre apoiando a nossa comunidade. Roberto Mendanha e Alessandra Mendanha. Temos também o apoio de Espeto Grill, o tempero que faltava em seu fim de tarde. Espetinhos, janta, panqueca e o famoso macarrão expresso da feira. É isso mesmo, Espeto Grill, na rua Félix de Brito, ao lado do Bar do Miranda. Espeto Grill atende pelo telefone 9303-6664 e a direção é da Rosa Emília. Pamonharia Vitória, a melhor pamonha da região. Pamonharia Vitória, pamonha, milho, massa de milho e muito mais. Pamonharia Vitória, na rua Ferreira Avelar, Centro. O telefone é 9257-2302 e também 9162-2186. Pamonharia Vitória, a melhor pamonha da região. A direção é da Rosa e da Cássia. Pamonharia Vitória. Professor Dalvan, o conhecimento é a base de tudo. Professor Dalvan, apoiando nossa cultura e educação. Professor Dalvan, nome amigo de Faina. Indo em Santa Rita, não deixe de visitar a Sanduicheria Mini Lanche da Cláudia. Sanduicheria Mini Lanche da Cláudia, porque em Santa Rita comer bem tem nome. Sanduicheria Mini Lanche da Cláudia tem x-salada, sucos, cerveja, refrigerante, porções e muito mais. É isso mesmo, em Santa Rita. Não deixe de visitar o Mini Lanche da Cláudia. O telefone é 9279-5801. A direção é da Cláudia da Mata. Temos também o apoio da Ferragista Barbosa. Por que pagar mais caro? Ferragista Barbosa, ferragens em geral. Ferragista Barbosa está na GO 164, saída para Araguapaz. Ferragista Barbosa, o telefone é 9219-9300. A direção é do Barbosa. Temos também o apoio de Manuel Delfino. Manuel Delfino, o amigo do povo, da cultura, do esporte, o amigo dos fainenses. Manuel Delfino marcando presença e colaborando com nossa comunidade. Manuel Delfino, o seu amigo de toda hora. Salão Rodrigues, é isso mesmo, Salão Rodrigues. Atendimento padronizado
e a qualidade que você merece. Salão Rodrigues está na Avenida Albion de Barros Curado, no número 338. E Salão Rodrigues atende de segunda a sábado. Telefone 9214-9338. Salão Rodrigues, a direção é de Jair Rodrigues. Barraca da Vânia e Gabriele, qualidade em comer bem. Barraca da Vânia e Gabriele, tem panquecas, sucos, creme e muito mais. Barraca da Vânia e Gabriele, na Feira do Pequeno Produtor de Faina. Hoje é sexta-feira, é dia de ir pra feira, e a Vânia e a Gabriela te aguarda com a alegria de servir bem. Barraca da Vânia e Gabriele, qualidade em comer bem. Temos também o apoio da Tigre Autopeças. Tigre Autopeças, a fera dos preços baixos. Tigre Autopeças tem peças mecânicas, elétricas e acessórios para a linha completa, leve, pesada e agrícola. Tigre Autopeças, GO 164, saída para Goiânia. A Tigre Autopeças atende pelo telefone 3386-1109. A direção é do Bruno e equipe. E também temos o apoio do Chopp Beira Rio, proporcionando os melhores e diversificados eventos de nossa região. Chopp Beira Rio, baile todos os sábados e no domingo, a popular domingueira automotiva. Chopp Beira Rio, aberto também todos os dias a partir do meio-dia. Chopp Beira Rio, a direção agradece pela preferência. Depósito de Bebidas El Shaddai, a qualidade e o preço que você precisa. Depósito de bebida El Shaddai, bebidas, gelo, carvão, água mineral 20 litros, uísque, vinhos e muito mais. Depósito de bebida El Shaddai, atende pelo telefone 9155-9698. Depósito de bebidas El Shaddai faz também entrega em domicílio. É só ligar. A direção é do Paulo e Mariane. Autoescola Faina, compromisso e qualidade por um trânsito melhor. É isso mesmo, Autoescola Faina. Primeira via, carteira A e B, revalidação, inclusão A e B, mudança de categoria C, D e E, segunda via CNH, definitiva e muito mais. Autoescola Faina, é isso mesmo. Autoescola Faina está localizada na Rua Ferreira Velar, número 245, Centro, Faina, Goiás. O telefone é 3386-1542 e também 9255-8950. Salão Toques de Beleza, sua beleza em boas mãos. O Salão Toques de Beleza tem corte, pintura, selagem, escova progressiva, semidefinitiva, química em geral e muito mais. Salão Toques de Beleza. Salão Toques de Beleza está na Rua Ferreira Velar, Centro, ao lado da Empório Segredo da Beleza Cosméticos. É isso mesmo, Salão Toques de Beleza, atende pelo telefone 9105-1652. Salão Toques de Beleza, sua beleza em boas mãos. A direção é da Camila Cristina. Centrolar Móveis e Eletrodomésticos. A nossa casa é a sua casa. Centrolar Móveis e Eletrodomésticos. Tem móveis, eletrodomésticos, celulares, relógios e muito mais. E a Centrolar Móveis e Eletrodomésticos avisa: é autorizada oficial da Claro em recuperação de chip. A Centrolar Móveis e Eletrodomésticos está localizado na Rua Ferreira Velar, ao lado da distribuidoras de bebidas El Shaddai. O telefone é 3386-1594. A direção é do Mr. Lan.
Digital Player, é isso mesmo, Digital Player, tudo o que você precisa tá na Digital Player, celulares, lan house, games e muito mais. Pintou aquele probleminha? Não deixe de procurar a Digital Player. A Digital Player está localizado na GO 164 e atende pelo telefone 9132-2152 e também pelo telefone 3386-1116. Digital Player, tudo o que você precisa tá na Digital Player. Direção DJ Wake. Agora você pode contar com a Audio Service. Contamos com estúdio próprio para gravar sua mídia, propaganda e jingle. Temos mais de 20 vozes disponíveis para você escolher. A Audio Service conta também com carro de propaganda volante disponível para divulgar sua marca. Lembre-se, propaganda é coisa séria. Quem não anuncia, vende. Mas quem anuncia, vende muito mais. Marcas vencedoras nunca deixam de anunciar. Confira alguns de nossos demonstrativos. A tradição de comer bem está de volta a Xaxim. A família de Filtro vai reassumir a direção do Acassi Restaurante. Chegou mais uma super promoção da Marisa. Você compra agora e só começa a pagar em novembro. Audio Service. Ligue agora e faça seu orçamento com a gente. 9210-4453. Lembre-se, não basta apenas ser conhecido pelo seu cliente. Você tem que ser lembrado. Vinhetas, spots, chamadas e jingles comerciais e políticos. É com a Audio Service. A direção, DJ Ítalo Renato, que agradece a sua preferência. É isso aí, estamos de volta aqui no programa informativo da Vale. Agora o Tiago vai responder para nós. Tiago, o que aconteceu com o PROS? O PROS estava na mão de 4 vereadores e de repente foi parar na mão do seu irmão como presidente. O que aconteceu, Tiago? Bom, Wesley, na verdade, o que acontece? Na última eleição para deputado estadual, federal, governador que teve no ano passado, eu já tinha feito compromisso, como sempre fiz, de apoiar o deputado Henrique Arantes para estadual e apoiar o Roberto Balestra para federal, através do pedido do vereador Quintiliano e da ligação que a minha família, minha avó, tem de parentesco com Balestra na região de Itaúsu de Inhumas. E assim foi feito. Faltando aproximadamente 30 dias para as eleições, eu fiquei sabendo pelos bastidores da política lá em Goiânia, na Assembleia, que o presidente nacional do PROS, que é goiano, o Eurípides Júnior, era candidato a deputado federal, estava fazendo um acordo com uma liderança do FAINA que até então foi e é adversário político meu, que eu não vou citar o nome para senão ser antiético, de passar a presidência do PROS para essa pessoa e em troca dessa pessoa trabalhar para ele aqui no município e conseguir uma quantidade razoável de votos. Eu, Wesley, como pré-candidato a prefeito de FAINA, eu não poderia nunca errar novamente de não ter partidos na nossa coligação, como foi feito na última eleição. Eu acho que ninguém que tivesse na minha posição faria diferente. Quando eu fiquei sabendo dessa situação, até uma pessoa que estava trabalhando no comitê do deputado federal nos procurou. Eu falei para ele que eu não poderia apoiar o estadual deles porque eu tinha compromisso com o Henrique Arantes, nem o federal porque eu tinha compromisso com Balestra. Eu procurei o vereador Vanderlei da Mata de Santa Rita e o Vone de lá e perguntei se eles podiam apoiar o deputado federal do partido do PROS, que é o presidente nacional do partido, inclusive. O Vanderlei topou e o Vone da Santa Rita também topou. E assim foi feito. Eles conversaram até por telefone com o candidato a deputado, o Eurípides. O Vanderlei conversou com ele, fizeram um compromisso e tudo. Falei pro Vanderlei assumir o partido como presidente ou vice junto com o Vone. E assim foi feito. Abriu as urnas, eles tiveram 209 votos. O Eurípides não teve nenhum custo, nenhum investimento aqui em FAINA, 209 se eu não me engano. E o partido acabou ficando disponível para nós. O Vanderlei optou não ficar, para não ter desgaste dentro da comissão provisória, e o Diogo junto com o Vone decidiram o Diogo ficar como presidente, até provisoriamente, até passar para alguma pessoa que quer trabalhar mais dentro do partido aqui, e dessa forma que foi feito. Não encaro isso como uma rasteira, uma briga de força. O Dalvan teve aqui no microfone da rádio semana passada, estava escutando ele falar
Dalvan é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que sabe fazer política com a cabeça, com ideias boas. Nós vamos sentar, conversar, parar essas arestas. Eu acredito que ninguém na minha posição faria diferente de deixar passar a oportunidade de ter mais uma sigla junto com a gente, ao invés de deixar o partido ir pro lado do meu adversário. E independente que um ou outro ou os 4 vereadores saiam do partido, é só da gente estar anulando que a sigla vá para o outro lado, da gente estar trazendo para o nosso lado um deputado estadual que o PROS tem, que é o Sérgio Bravo, está trazendo para o nosso lado um presidente nacional de um partido, que é o Eurípides Júnior, no qual eu até quero ressaltar aqui, Wesley, passadas as eleições, ele me chamou em Brasília, na sede nacional do partido, e me convidou para mim assumir a vice-presidência estadual do PROS, com o compromisso de janeiro assumir a presidência estadual do partido. Eu até mesmo porque não aceitei o desafio, porque esse trabalho tinha que ser um trabalho a nível de estado. Nas eleições do ano que vem eu tinha que fazer um trabalho em todos os municípios junto com o PROS. Presidente estadual de um partido é trabalhoso. E aí eu ia ficar meio que desfocado das eleições de Faina. Então eu não assumi esse desafio. Tanto que ele ficou grato com a gente, ele me fez esse convite, mas eu não quis assumir esse desafio para me continuar no PTB, pela história que eu tenho dentro do partido, pela segurança que eu tenho dentro de estar no partido, e também por não poder ficar tanto dentro de Faina quanto eu quero nas eleições do ano que vem. Se eu fosse assumir a presidência estadual em janeiro, eu não poderia estar. Então isso aí foi um episódio que aconteceu. Realmente a intenção nossa não é de passar por cima de ninguém, não é tomar partido de ninguém. É um partido que realmente, se não fosse, se a gente não costurasse para poder ficar dessa forma que ficou, ela ia ficar de uma outra forma na mão de outras pessoas que foram adversários meus nas últimas eleições. Então eu resolvi agir dessa forma. Mas isso aí não vai ser conversado, nós vamos discutir isso aí, Wesley. E nada que a gente faz é pensando em passar por cima de ninguém, e nem de negociar, e nem de fazer coisas para poder prejudicar outras pessoas. É isso mesmo. Então, pelo que você diz aqui, o Vanderlei estava ciente então dessa mudança de diretório, de estrutura dentro do partido. Inclusive ele foi lá em casa pedindo voto para o candidato do PROS, ele e o pai dele. Isso, não, eu não pedi voto pro pessoal do PROS porque eu tinha compromisso, já tinha feito compromisso com outros candidatos. Mas aí com o Vanderlei se predispôs ele ajudou o doutor Antônio para estadual e se predispôs a ajudar o candidato a federal do PROS. Aí juntou ele e o Vone, trabalharam e correram atrás e conseguiram essa votação. O Vanderlei pediu para conversar com o presidente nacional, nós ligamos, ele atendeu, o Vanderlei falou com ele, ficou conversado, e ele sabia que ia acontecer dessa forma, e ele estava junto com a gente no projeto. Então isso não foi feito nas escuras, nas caladas, não foi negociado, foi tudo conversado, e outras pessoas do Faina participaram de toda essa conversa. Ô Tiago, o Jair Ciron ligou aqui e falou que tem vereadores que estão se destacando aqui em Faina. Inclusive, segundo ele, 3 vereadores estão sobressaindo aos demais na questão da saúde. Ele diz que essas pessoas estão fazendo muito por Faina. Por que, ele perguntando, por que você acredita que você tem mais potencial para ser candidato a prefeito do que esses vereadores que mais estão trabalhando pela comunidade, segundo ele? Na verdade, Wesley, e Jair Ciron, obrigado pela pergunta. Na verdade, quem vai dizer realmente se nós estamos preparados para ser candidato, para ser prefeito de Faina, não é eu, é a população, é a cidade, é o voto de cada um. Isso que vai julgar nas reuniões que nós vamos fazer, nas visitas que nós vamos fazer da agora para frente. Eu não posso julgar o trabalho de um vereador A, B, C ou D, porque o D não está nesse momento de fazer essa avaliação. Eu acho que vai ser feito isso ano que vem, e essa avaliação realmente dos vereadores também é feita pela população. Quem se reeleger é porque realmente o povo reconheceu que trabalhou, que se destacou. Eu sei que tem vereadores que trabalham sim, tem vereadores com serviço prestado. Eu não tive a oportunidade de ter um mandato ainda por Faina para poder realmente também trabalhar, até mesmo porque trabalhar sem ter um mandato é complicado. As pessoas não têm como largar tudo que a gente faz na vida ou pegar tudo que a gente tem e investir numa cidade assim, sem ter mandato, sem ter como ter a oportunidade de governar para poder mostrar como é que é a cara da nossa administração. Mas eu acredito sim que tem vereadores que trabalham, tem gente boa na política, tem gente honesta sim. E essa avaliação de quem está destacando, nós vamos analisar isso aí e ver nas eleições do ano que vem quem for vitorioso.
É isso mesmo. E também o João de Basto ligou aqui e está perguntando: Tiago, você é candidato a prefeito ou pré-candidato a prefeito em 2016 por Faina? Achei que você não ia me perguntar isso não, Wesley, mas o João de Basto ficou curioso e ligou aqui. É igual eu sempre falei, eu não tenho na minha visão uma imposição de candidatura, eu nunca tive. Se eu fui candidato a prefeito nas últimas eleições municipais, é porque a gente tinha base no grupo que a gente tinha, nas famílias que estavam nos apoiando, em pesquisas. Tanto que as eleições nas urnas não foi longe daquilo que é ganhar uma eleição. Nós brigamos para ganhar e bateu na trave e fomos perto. Então o que acontece? Se as coisas caminharem da forma que está caminhando agora, no qual estou muito satisfeito com tudo que está acontecendo, se as coisas continuarem e a gente chegar no que vem com chance de ganhar a eleição, eu me coloco sim como candidato. Nós temos um grupo, temos várias pessoas que nos ajudaram na última eleição. Hoje esse número de pessoas e partidos está crescendo cada dia mais. Eu não vou citar nomes nem partidos aqui porque não é o momento oportuno, mas hoje eu tenho uma garantia de que nós não vamos sair praticamente chapa pura igual foi na última eleição. Nós não vamos sair sem nenhum vereador como foi na última eleição. Nós não vamos sair com a minoria de pessoas como foi na última eleição. Hoje nós temos um grupo, temos uma base, temos um respeito inclusive dos nossos adversários, que hoje analisa a minha candidatura, se eu for um provável candidato, como um candidato que tem chance de ganhar a eleição, como foi na última eleição. Um candidato mais maduro, mais pé no chão, que os anos e a última eleição me amadureceu, me mostrou como é que funcionam os caminhos da política, quem é realmente quem, entendeu? Então assim, isso me amadureceu muito. A campanha foi muito importante para minha continuidade na política. E talvez não tenha sido a hora certa. Talvez Deus me passou por tudo que aquela turbulência, aquele momento que eu passei na última eleição, de coisas que eu passei, para poder chegar mais preparado agora. E eu acredito muito que se a gente conseguir viabilizar essa candidatura nossa para o ano que vem, vai ser a grande chance que o Faina vai ter de realmente descentralizar o poder e mudar a história política desse município. Quero aqui realmente não fazer críticas a nenhuma administração, nem atual, nem as que passaram, mas eu quero dizer que esse momento que está caminhando para as coisas acontecer, principalmente pelas inúmeras pessoas que me procuram, presidente de partido, pelas pessoas que me ligam e perguntando se eu sou candidato, se eu vou voltar, se eu realmente tenho interesse, a gente percebe essa vontade. Na última eleição não tinha tanto isso como está tendo agora, e isso me estimula, me anima muito. E eu tenho um sonho muito grande dentro de mim, uma vontade muito grande de realmente fazer uma campanha bonita, de ganhar as eleições e fazer uma administração que nunca se foi vista, nunca se foi experimentada aqui na nossa cidade. E com isso seguir um caminho na política. Então quero dizer a cada um de vocês que está nos escutando que se a gente viabilizar uma candidatura, se tiver com chance real de ganhar a eleição, pode ter certeza que meu nome está à disposição para ser candidato, para disputar a eleição e para fazer uma história bonita aqui em Faina. O sonho que eu tenho dentro de mim, a vontade, a determinação e a garra, ela não acabou em 2, 3, 4 anos que passou agora por último. Então isso aí vai cada dia alimentando mais e eu vou criando cada vez mais força dentro de mim. Então, Wesley, vamos trabalhando direitinho e ano que vem essa decisão será tomada de fato. É isso mesmo. Chegou a mensagem aqui. A gente volta a dizer, quando você mandar mensagem, manda também o seu nome. O nome aqui que chega, o número a gente não tem na agenda, a gente não sabe quem que é. Tiago, há possibilidade de você unir com o Manel Delfino ou com a Lourdinha? Wesley, eu sou muito firme nas minhas decisões. Na última eleição, muita gente até não acreditava que eu sairia candidato, e aonde eu entrei, na casa que eu entrei antes de registrar minha candidatura, eu sempre falei que eu era candidato a prefeito. E da mesma forma eu falo, o meu projeto é se viabilizar a nossa candidatura de ser prefeito de Faina. Eu não estou aqui para negociar partido, eu não estou aqui para negociar a vaga de vice, eu não estou aqui para negociar secretaria, isso nunca passou pela minha cabeça. O meu projeto é maior, o meu projeto é administrar e governar o Faina. Eu sendo um vice-prefeito, eu sendo um secretário, eu acho que eu não vou conseguir alcançar tudo aquilo que eu tenho de bom dentro de mim para trazer para as pessoas da cidade de Faina. Não que eu seja orgulhoso ao ponto de não querer ser vice, não que eu seja orgulhoso ao ponto de não querer ser secretário, mas é porque eu tenho um projeto para a cidade de Faina. Nós podemos sim sentar, conversar, dialogar, entrar no entendimento, eu não fecho as portas para ninguém, respeito todas as pré-candidaturas. Hoje em Faina tem várias pessoas que se dizem pré-candidato, respeito todos os pré-candidatos, não que eu seja melhor que qualquer um deles, nós somos iguais nesse momento da eleição, mas eu quero dizer,
que se ano que vem a gente entender que nosso nome vai ter chance grande de ganhar a eleição, pode ter certeza, Wes, que eu vou colocar meu nome à disposição, nós vamos registrar a candidatura e nós vamos ser candidato a prefeito sim. Mas não fecho a porta pra gente conversar com ninguém, dialogar e chegar num bom entendimento. O PMDB, há possibilidade do PMDB indicar o vice para você? Como eu disse, Wesley, eu não tenho intenção de fechar a porta para ninguém. Nós podemos sim conversar. O PMDB nós tivemos junto na eleição de 2008 e nós temos um compromisso sim. Na última eleição não deu certo de selar esse acordo por vários e vários motivos que eu não vou nem citar aqui, mas existe sim esse compromisso. Nós temos conversado sim com o pessoal do PMDB, a família que teve no poder aqui, tem conversado com eles, conversado com algumas pessoas que são da base do PMDB aqui em Faina. Anteontem mesmo estava com o Carley lá em Goiânia, que é presidente do PSB, ele vinha dizendo para mim dessa possibilidade disso acontecer. Então eu acredito que tem chance sim. Em política nada é impossível. Existe uma tendência natural de se fazer um grupo bom agora. Na última eleição não existia. E só dessas conversas estarem acontecendo já é um ponto positivo. Agora nós precisamos sentar, conversar e colocar as coisas nos lugares. Eu não tenho intenção nenhuma de fazer um pequeno grupo para poder administrar para poucas pessoas. Meu negócio é sentar, fazer um projeto para a cidade, para solucionar os problemas e realmente virar isso aí em forma de benefício para as pessoas. Então nós podemos sim conversar com o PMDB, com os outros pré-candidatos a prefeito sim, para a gente fazer um grupo forte e caso ir para a eleição para ganhar a eleição. E esteja preparado quem estiver na frente, porque nós vamos fazer um grupo forte, grande, e se a gente registrar a candidatura, nós vamos entrar para ganhar a eleição, viu, Wesley? É isso mesmo, então tá acabando aqui mais uma vez o programa informativo da Vale, agora 9h03, agradecendo a Abimael que por força maior cedeu aí alguns minutinhos pra gente e a todos vocês que participaram. Tiago, deixa aqui as suas considerações finais. Wesley, quero deixar o meu grande abraço aqui nas considerações finais a todas as pessoas que estão nos escutando nesse momento. Eu que gosto muito de política, de debater política, sempre quando for convidado por você ou por outro radialista aqui, vou estar sempre presente. Quero deixar um abraço também, não deve estar nos escutando com certeza, mas ontem eu estive com a presidente nacional do PTB, a doutora Cristiane Brasil. Ela é presidente nacional do partido, deputada federal pelo Rio de Janeiro. Tivemos uma reunião estadual do PTB, ela estava presente, tive a oportunidade de almoçar com ela, tiramos foto, conversamos muito, pessoa muito inteligente. Ela é filha do ex-presidente do PTB, esqueci o nome dele. Mas então, Roberto Jefferson, isso, ela é filha do Roberto Jefferson. Então, ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que tem uma cabeça muito aberta, me fortaleceu muito, me deu muitas ideias e disse que se puder vai estar até presente aqui na eleição de Faina. Então, quero deixar o meu grande abraço a todos vocês, é sempre muito prazeroso estar aqui conversando com todas as pessoas que nos escutam. Eu que estou aqui presente agora, direto da nossa cidade de Faina, vou procurar estar aqui 100% dos meus dias aqui na nossa cidade. Vamos começar a levar a nossa mensagem, a conversar com as pessoas. Quero pedir desculpa por alguma resposta que você recebeu, alguma mensagem eu não consegui responder. Nós voltamos aqui numa outra oportunidade para responder. E quero deixar bem claro na cabeça de todas as pessoas que nós estamos escutando que o Thiago Pedra Grande tem um sonho muito grande dentro dele de realmente fazer uma história política dentro da cidade de Faina, diferente de tudo que as pessoas viram até hoje aqui. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e muito obrigado. É isso aí, a presidente do PTB Nacional não pôde ouvir o programa, mas com certeza depois, Thiago, você vai entrar no link lá da rádio Vale do Ouro FM e pode compartilhar com ela esse programa e outros programas também que está lá na rádio Vale do Ouro. Então você aí, e você que está nos ouvindo, pode entrar no Facebook e curtir a página da rádio. O site nosso está sendo viabilizado também, está em manutenção, mas estamos arrumando ele devagarzinho. Então você pode participar, você que é apaixonado aí pela internet, pode participar e ouvir esse programa e outros programas também informativos da Vale. Então fiquem todos com Deus e tenham todos um ótimo dia. Perdido em alta madrugada, abri a porta devagar